Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Convertei-vos e crede no Evangelho. Quaresma, tempo de conversão. Queridos, hoje é o último dia do mês de fevereiro desse ano bissexto de 2024. Hoje é o dia 29 de fevereiro. E o Evangelho que a Igreja nos propõe está em Lucas. Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nessas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te, então, Pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles já têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, se arrependerão. Abraão respondeu-lhes: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, hoje Jesus conta-nos a parábola do rico e do Lázaro, a parábola do rico Herpulão e do pobre Lázaro. O Evangelho diz que havia um homem mendigo que estava sentado à porta de um rico que frequentemente dava maravilhosos banquetes. O Evangelho diz que até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Isso dá a entender que talvez esse Lázaro fosse um leproso. Essa parábola ela tem 2 destinatários. Jesus tinha um amigo chamado Lázaro, irmão de Marta e Maria, de Betânia. Lázaro era leproso. Interessante que Jesus não cura Lázaro da sua lepra e Lázaro morre leproso. Eles vão avisar Jesus: aquele que amas está enfermo. Jesus não vai visitar Lázaro, que estava prestes a morrer. E Lázaro morre de lepra. Tendo morrido Lázaro, então Jesus volta da sua viagem, vai a Betânia. E você conhece a linda história, ressuscita Lázaro, dizendo: Lázaro vem para fora. E Lázaro é ressuscitado. Jesus tinha um amigo chamado Lázaro, e esse amigo era leproso. O Evangelho de hoje é como se Jesus dissesse para Lázaro, seu amigo, que era leproso: Lázaro, aguenta firme. Aguenta firme. Essa lepra vai te levar para o céu.
Se eu tiro essa lepra de você, Lázaro, você pode se perder ao inferno. Mas se você se mantém com essa lepra vai te levar para o céu. Era uma mensagem direta para o amigo dele. Porque talvez Lázaro perguntasse, mas Jesus vem à minha casa, Jesus janta comigo, Jesus se hospeda aqui em Betânia, por que Jesus não me cura da minha lepra? Muitas vezes, amados, nós não entendemos os desígnios de Deus. Muitas vezes nós queremos benefícios, graças de Deus, e que não alcançamos e ficamos sem entender por que Deus não tira essa cruz, por que Deus não cura essa doença, por que Deus não me dá esse emprego, por que Deus permite que eu passe por esse sofrimento. A pergunta não é por quê, a pergunta é para quê. E aí Jesus mostra nessa parábola para o amigo dele, Lázaro, que aquele sofrimento haveria de redundar em glória para ele. E de fato, ele morreu leproso, mas Jesus o ressuscitou. Ele voltou à vida sem lepra alguma. E a sua ressurreição trouxe muitas pessoas para Jesus. Jesus fez muito mais do que curar Lázaro da lepra. Jesus ressuscitou Lázaro. Se você pede uma graça para Deus, e Deus não te dá essa graça da maneira que você quer, lembre-se, não existe oração que não é atendida. Pedir e recebereis, buscar e achareis, bater e a porta se abrirá. Se Deus não te dá exatamente aquilo que você pede, do jeito que você pede, é porque Deus quer te dar algo muito melhor, algo que vai redundar para a sua felicidade eterna. Esse é o primeiro ponto dessa parábola. O segundo ponto, segundo os ouvintes dessa parábola, além de Lázaro, amigo de Jesus, eram os ricos fariseus. Pessoas apegadas ao dinheiro, pessoas apegadas ao prazer, pessoas apegadas às coisas que passam. E a parábola diz que o rico Herculão dava banquetes, ou seja, vivia na carne, vivia conduzido pelos apetites da carne, dava banquetes dia e noite e em nada socorria Lázaro. Você conhece pessoas que vivem buscando prazeres, buscando divertimentos, buscando passeios, buscando aventuras, programas, divertimentos, lazeres, prazeres de tudo quanto é tipo, prazeres de tudo quanto é tipo de ordem material, carnal. Pessoas que vivem na carne de tal forma que deixam de ser pessoas espirituais e passam a ser pessoas carnais, de tal forma que a sua carne governa a sua alma, como animais que são conduzidos pelos instintos do corpo. Essas pessoas que buscam prazeres e fogem da dor, fogem da cruz, fogem do sofrimento e pensam que essa vida deve ser apenas uma busca constante de prazer e até dizem, eu tenho que aproveitar a vida porque a vida é curta, eu tenho que aproveitar a vida porque ainda sou novo, ou eu tenho que aproveitar a vida porque já sou velho, e enfim, vivem como se não fossem morrer, como se fossem viver eternamente nesse mundo e se iludem, se embriagando de prazeres, se embriagando de divertimentos, se embriagando de lazeres, e não tem tempo para Deus, não tem tempo para socorrer os irmãos que sofrem, às vezes na porta de sua casa, numa mendicância. E nas suas festas, nos seus luxos, nos seus banquetes, chegam a jogar comida fora, mas não socorrem aquele que sofre. Você conhece alguém que vive assim, apenas buscando prazeres, divertimentos, satisfações da carne? Essa pessoa morreu e foi para o inferno. E no inferno, sofrendo os terríveis tormentos do inferno, ele olha e diz a Abraão: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do seu dedo numa gota de água e ponha nos meus lábios para me refrescar. Olha o pedido do rico Herculano no inferno. Uma gotinha de água já o aliviaria naquele sofrimento terrível. E não era um sofrimento terrível de alguns momentos. Era um sofrimento terrível que duraria 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos, eternamente. Põe o seu dedo na chama de uma vela. Quem vai dizer isso é Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso de Ligório vai dizer: ponha o seu dedo na chama de uma vela e vê quanto tempo você suporta. Se você não suporta um segundo sequer com o dedo na chama de uma vela, como você pode suportar então a eternidade no inferno? Terrível, não é? E mais terrível é a resposta de Abraão, dizendo: não. Lázaro na sua vida recebeu os males e os sofrimentos que Lázaro suportou com a paciência, amando a Deus na vida,
preparado para eles agora uma eternidade de glória no céu. Você esqueceu de Deus e viveu na carne, satisfazendo os apetites da sua carne e não socorreu aquele que sofre. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestistes, preso, doente, fostes me visitar. Senhor, quando foi que te vimos assim, com fome, sede, nu, na prisão te socorremos? Cada vez que fizestes isso ao menor dos meus pequeninos, é a mim que o fazeis. Lembra-se, Mateus capítulo 26? Depois Jesus se voltará para os condenados e disse: ide malditos para o fogo eterno, porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber. Estava nu e não me vestistes, preso, doente, não vieste me visitar. Senhor, quando foi que te vimos na indigência e não te socorremos? Cada vez que não o fizeste ao menor desses pequeninos, é a mim que não o fizestes. A caridade, o amor, é a matéria do julgamento final. Lázaro, porque sofreu amando a Deus, com paciência, sem se revoltar, como o jovem, como Ló, perdeu tudo, mas dizia: minha esperança é que na minha carne verei a Deus. E permaneceu fiel a Jesus. Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. Assim também Lázaro sofre na paciência, na amizade de Deus. E morre leproso, morre mendigo, mas aquele sofrimento sofrido com paciência prepara para ele uma eternidade de felicidade. O rico, então, por que vai para o inferno? Porque era egoísta? Porque não era capaz de amar? Porque viu Lázaro com fome e não lhe deu de comer. Tive fome e não me deste de comer. Mas só tinha uma única preocupação: satisfazer os apetites da sua carne. E diante dessa parábola de Lázaro e do rico, olha para a sua vida. Qual dos dois lados você está? Se você é rico, bendito seja Deus, não tem problema algum ser rico. Ser rico não é pecado. Mas usa dos teus bens materiais para socorrer o pobre. E assim, com seu dinheiro, conquista o céu. Porque quem dá ao pobre empresta a Deus. Você está no lugar do rico? Então, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Usa dos bens que Deus te deu para socorrer aquele que precisa. Mas se você não é o rico, se você está do lado de Lázaro, sofre com paciência. Não vira as costas para Deus. Lembre-se que esse sofrimento prepara para você uma eternidade no céu. Santa Teresa d'Ávila dizia assim para Jesus na sua oração: não me admiro, Senhor Jesus, que tu tenhas tão poucos amigos, porque aqueles que são seus amigos sofrem muito. É interessante, os santos sofreram demais. E parece que quanto mais santos, mais cruzes. Por que isso? Você vê São Pio de Pietrelcina sempre enfermos, com febre, uma febre terrível, altíssima, com as mãos transpassadas, viu assim durante 50 anos, sentindo a paixão do Senhor, as dores da paixão do Senhor, um sofrimento terrível e indizível. Por quê? Por quê? Porque Jesus usava daquele sofrimento dos santos, usava da matéria daquele sofrimento dos santos, no mistério da comunhão dos santos, conforme nós rezamos no credo, creio na comunhão dos santos. Usava daquele sofrimento como matéria para converter várias almas. Ele unia o sofrimento daquele santo ao sofrimento dele na cruz e aplicava para a conversão de várias almas. E assim, aquele santo alcançava méritos que depois no céu lhe são retribuídos com glória infinita, com felicidade plena pelos séculos dos séculos. Portanto, se você está do lado de Lázaro, se você está sofrendo, talvez um câncer, talvez uma morte na família, talvez a indigência, talvez a dificuldade financeira, talvez o desemprego, aguenta firme. Queridos, o Evangelho de hoje se resume apenas numa única palavra: eternidade. Eternidade. Pode ser uma eternidade feliz, na glória de Deus, ou pode ser uma eternidade terrível, de tormentos e torturas eternas no inferno. O amor vai definir onde você vai passar a eternidade. Se você ama e é rico, e com amor, com caridade socorre o pobre,
eternidade no céu. Se você é pobre, não tem com que socorrer ninguém, mas precisa de socorro. Mas apesar da sua indigência, dos seus problemas, das suas dificuldades, dos seus sofrimentos, você não larga de Deus, não arreda o pé da igreja. Sofre com paciência as demoras de Deus, sabendo que a partir daquele sofrimento, Deus está tirando a salvação para você e para muitas outras almas. E sofre amando a Deus. Você vai passar a eternidade no céu. Agora, se você é egoísta e vive como um animal, buscando só satisfazer os apetites do corpo, o seu destino vai ser o destino do rico herpulão. Onde você vai passar a eternidade? Pensa nisso. Deus te abençoe e viva a Maria Imaculada.